Oi, gente, tudo bem? Esse é o nosso sexto vídeo da série Eu e Deus, que é uma série que tem como objetivo, como eu tenho dito, né, de incentivar, de motivar que nós desenvolvamos uma prática regular de devocionais, individualmente, em particular, ou seja, dar munição para que a gente ande com as próprias pernas nessa área. Nos últimos vídeos, eu respondi algumas perguntas, respondi por que devemos fazer devocionais, respondi o que é uma devocional, apresentando ali a definição desse termo, respondi à questão como Deus fala objetivamente conosco, respondi à questão como nós falamos com Deus e no último vídeo eu falei um pouco das sugestões para que nós definamos o livro a partir do qual faremos as nossas devocionais. Hoje eu quero propor uma outra pergunta. A pergunta é a seguinte: podemos entender o que Deus está falando? Essa é uma pergunta importante, porque devocional, como foi definido aqui, é um tempo de relacionamento. E relacionamento implica em comunicação, o trato de um tema. E esse tema é proposto pelo Senhor por meio da sua palavra. E a pergunta, então, ela tem muita relevância. É possível entender o que Deus está falando por meio da sua palavra? Veja só o que diz o texto de 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15 em diante. O texto diz assim: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas estes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. O apóstolo Pedro, ele fala a respeito de Paulo aqui. O elogia dizendo que ele havia recebido do Senhor uma grande sabedoria. E essa sabedoria era observada, verificada nas cartas que Paulo escrevia. E é interessante que Pedro também afirma que Paulo escrevia algumas coisas difíceis de entender. E além disso, ele também fala que as palavras de Paulo, aquilo que ele escrevia, eram alvo de torção, de distorção por partes de alguns ignorantes e instáveis, que faziam isso inclusive com as demais escrituras. Então, com isso, Pedro está afirmando duas verdades. Primeiro, é possível entender aquilo que Deus fala, ainda que algumas coisas faladas por ele sejam de difícil entendimento. Nós não podemos confundir. Dificuldade não é igual a impossibilidade. Então, é possível entender aquilo que Deus fala na sua palavra. Por outro lado, além de ser possível entender aquilo que Deus fala, é possível também distorcer. É possível tratar aquilo que Deus diz na sua palavra de uma maneira equivocada, distorcida. Então, antes de eu apresentar para vocês algumas dicas, algumas sugestões para que nós consigamos compreender bem aquilo que Deus fala conosco por meio da sua palavra, antes de dar algumas sugestões para que nós ouçamos com clareza e com fidelidade aquilo que Deus fala por meio da Bíblia, eu queria destacar três realidades muito importantes a respeito da palavra de Deus. A primeira delas: os livros da Bíblia não estão soltos no ar, eles não estão em órbita. Muito pelo contrário, eles compõem uma grande história. Eles são costurados, digamos assim, por uma grande narrativa composta por criação, queda, redenção e consumação. Isso significa, então, que a Bíblia apresenta uma unidade interna, de tal forma que ela não pode se contradizer. É verdade que ela não pode se contradizer porque o seu autor supremo é Deus. E como Deus não pode mentir, como Deus não sofre nenhuma sombra de variação, como ele é fiel, seguro, perfeito e verdadeiro, a sua palavra também segue essas características. Se Deus não pode mentir, a sua palavra também não pode. Se Deus não se contradiz, a sua palavra também não. Mas além disso,
além de seguir essa característica de Deus, a palavra tem essa unidade interna que reforça a realidade de que ela não pode se contradizer. A segunda realidade importante que nós devemos considerar a respeito da Bíblia é que ela tem um protagonista, um personagem principal. E esse personagem é Jesus. Não é Davi, não é Moisés, não é Abraão, não é Paulo, não é Pedro, é Jesus. Como é que nós podemos verificar isso na própria Bíblia? Quando nós, por exemplo, olhamos para o texto de Lucas, capítulo 24, versos 25 a 27, a gente identifica exatamente isso. Observe só o que o Senhor diz por meio de Lucas. Ele lhes disse, aqui, palavras do Senhor Jesus: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus é o personagem principal. Isso significa que quando nós passamos por alguns textos onde encontramos personagens proeminentes como Davi, como Moisés, Abraão e outros mais, nós não podemos cair no erro de que os heróis são eles e de que eles são o modelo a ser seguido. Não, não. O modelo a ser seguido é Jesus, porque Jesus é o protagonista dessa narrativa que perpassa toda a Escritura. E a terceira realidade que nós devemos considerar é que a Bíblia ela é um livro de dupla natureza. Supremamente falando, ela é um livro divino. Deus, ele é a fonte, ele é o dono do processo de produção e é ele quem garantiu que o resultado desse processo fosse uma escritura completa e totalmente inspirada. Então, o fato de a Bíblia ser um livro de natureza divina implica em que nós devemos orar para que possamos compreendê-lo, porque é um livro que não pode ser comparado com todos os outros que nós conhecemos. Você deve se lembrar que num desses vídeos aqui da nossa série, eu falei da importância de nós orarmos como uma preparação para entendermos aquilo que Deus quer falar, porque nós somos pecadores e o pecado ele se torna um ruído, uma interferência nessa comunicação. O pecado ele pode prejudicar o discernimento das coisas espirituais que Deus transmite por meio da sua palavra. Daí a importância de nós orarmos, pedindo perdão pelos nossos pecados e também pedindo a ajuda, o auxílio, a operação do Espírito Santo em nós, para que nós possamos entender com clareza aquilo que Deus fala conosco. Mas a Bíblia é supremamente um livro divino, mas também é um livro humano, no sentido de que Deus usou homens para a redação, para a produção desse livro. E, portanto, por ser um livro humano, ele é um livro que contém texto e textos que podem ser entendidos, compreendidos a partir da aplicação de regras gramaticais e regras interpretativas. Essas são três realidades que não podemos desprezar quando lidamos com as Escrituras. Quando nós temos essa consciência, a nossa aproximação do texto é uma aproximação mais responsável. Agora, quais seriam algumas dicas práticas para que nós possamos compreender com clareza aquilo que Deus está falando conosco por meio da sua palavra? A primeira dica que eu daria para você é: leia o texto várias vezes. Eu dou aula de uma matéria chamada Métodos de Estudo Bíblico. E um dos exercícios que eu proponho para os alunos nessa matéria é o exercício da leitura. Eu proponho um texto e eu peço que um aluno leia em voz alta para nós. Como é a primeira leitura, invariavelmente a pessoa vai dar uma tropeçada nessa leitura. Ela vai ler uma palavra
de forma equivocada, ela vai engasgar em determinados trechos. Por exemplo, há um texto de Efésios capítulo 3 em que a palavra mistério aparece algumas vezes. E aquela pessoa que lê o texto pela primeira vez, normalmente, ao invés de ler mistério, lê ministério. Então, isso indica a importância de nós lermos mais vezes o texto para que nós não acabemos compreendendo ou assumindo que uma palavra é uma, quando na verdade é outra. Ao mesmo tempo, quando nós lemos o texto mais vezes, isso nos dá a oportunidade de perceber quais são os elementos que compõem aquela passagem. Eu quero usar uma passagem aqui com você a título de exemplo. A passagem é aquela que se encontra ali em Filipenses capítulo 4, verso 13. Um texto extremamente conhecido. Ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Perceba, é um texto curto, mas que, na medida que você vai repetindo a leitura, você se dá a oportunidade de perceber com mais clareza quais são os termos, os elementos que compõem essa frase especificamente. Então, a primeira palavra diante da qual nós nos encontramos é tudo. E aí eu quero dar para você uma outra dica. A primeira dica é leia o texto várias vezes. A segunda dica é interaja com o texto, faça perguntas para ele. Então, a primeira palavra com a qual nos deparamos nesse texto aqui é tudo. Qual a pergunta que você faria? Tudo o quê? O que essa palavra está contemplando? O que ela envolve? Quando nós fazemos essa pergunta, nós inevitavelmente somos conduzidos a ler os versículos imediatamente anteriores. Eu vou fazer isso para você. O texto de Filipenses capítulo 4, a partir ali do versículo 10. O apóstolo Paulo diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando nós lemos essa passagem, especialmente os versículos imediatamente anteriores, nós descobrimos que há uma relação entre esse tudo e uma expressão que o apóstolo Paulo utiliza nos versículos anteriores. E essa expressão é toda e qualquer. Essa expressão é utilizada 2 vezes nessa passagem. Então isso significa que o tudo e toda e qualquer estão relacionados. Toda e qualquer situação, fartura e faltura, fome ou abundância. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo que tudo pode naquele que o fortalece. Esse tudo é passar por todo tipo de circunstância de forma alegre. Lembre-se que o texto começa: alegro-me grandemente no Senhor. Então, é importante que você leia o texto várias vezes, é importante que você interaja com o texto fazendo perguntas. Tudo o quê? Tudo posso. Esse posso é um verbo que está sendo conjugado na primeira pessoa do singular. Né? Eu posso. Quem é este eu? Quando nós observamos a carta como um todo, nós vamos saber que a pessoa que está conjugando esse verbo é o apóstolo Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é aquele? Quando nós olhamos para os versículos anteriores, nós descobrimos que aquele que fortalece o apóstolo Paulo é o Senhor. Perceberam? Quando nós
lemos o texto várias vezes, quando nós fazemos perguntas para o texto, quando nós interagimos com ele, nós nos desviamos das interpretações, dos entendimentos equivocados que normalmente são observados em relação a esse texto. Tem pessoas que dizem que esse tudo aqui é tudo mesmo. Eu posso ter os carros que eu quiser, eu posso ter as casas que eu quiser, tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando a gente observa esse texto de forma responsável, a gente percebe que ele não quer dizer isso, não é? Então, leia o texto várias vezes, faça interações com o texto. Além disso, observe palavras-chave. Então, dê atenção, por exemplo, às conjunções. Mas, que é uma conjunção adversativa que estabelece um contraste de ideias. Dê atenção à conjunção portanto, que é uma conjunção conclusiva, ou seja, ela aponta para uma conclusão, de modo que quando você se depara com essa palavra, portanto, você sabe que o que vem depois dela é a conclusão de um raciocínio que foi desenvolvido antes dessa palavra. Então, para você entender a conclusão, você vai precisar entender o raciocínio que foi desenvolvido antes. Veja a importância desses termos. Dê atenção à conjunção normalmente coordenativa, pois, porque ela dá uma explicação. Ela vai dizer a razão de algo. Percebe? Então, quando nós damos atenção a termos como estes, nós estamos estabelecendo trilhos interpretativos que vão nos levar a uma compreensão correta daquilo que o Senhor está falando. Uma outra dica é, tente relacionar o texto específico com o tema maior, por exemplo, dessa carta. Nós sabemos que a carta de Paulo aos Filipenses foi escrita para dar a oportunidade para que aqueles irmãos de Filipos recobrassem a sua alegria que estava se esvaindo por algumas razões, que eu não vou comentar aqui, porque não temos tempo para isso, ok? Mas a proposta de Paulo era, em percebendo os problemas que aquela igreja estava vivendo, ele quis escrever essa carta para que a alegria daqueles irmãos fosse retomada, porque possivelmente eles estavam baseando a sua alegria nas circunstâncias, quando na realidade eles deveriam apoiar a sua alegria no Senhor. Você deve se lembrar, novamente, o versículo 10 aqui do capítulo 4, ele diz assim: alegro-me grandemente no Senhor. E veja, o apóstolo Paulo estava preso, o apóstolo Paulo passou por fome, passou por nudez, por dificuldades, mas ainda assim, mesmo com todas essas circunstâncias, ele ainda diz: alegro-me grandemente no Senhor. Essas são algumas dicas que vão lhe ajudar a ouvir aquilo que Deus está falando com mais precisão. Essas dicas vão lhe ajudar a entender aquilo que Deus está falando. Eu quero, para encerrar aqui este vídeo, que já se prolongou, nós estamos aí com mais de 18 minutos, eu quero dar só mais uma dica, uma sugestão de um livro, e o livro é este aqui, Vivendo na Palavra. É um livro excelente que vai lhe ajudar a entender, a lidar, a trabalhar com os textos bíblicos de tal forma que você possa interpretá-los de maneira responsável e precisa. Tá ok? Fica aí a dica. É isso, minha gente. Terminou o nosso vídeo. Eu espero que você tenha curtido e até o nosso próximo encontro. Tá bom? Valeu. Até a próxima. Tchau.